E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu, estou empolgado aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai consumir dados, né, de uma API. Então vamos criar um projeto em React, como vocês já conhecem, eu vou colocar um code ponto e aí a gente vai criar um projeto novo, completamente novo aqui. E aí, dentro dessa pasta, vamos criar um terminal e nesse terminal a gente usa aquele comando, né, que nós vimos, que é npm vit é create, né? Vamos olhar aqui. Olha só que legal. Temos o vit, que é o boilerplate, né? Que ele tem um ferramental aí para nos ajudar nas questões do React, tá? Então é só usar npm create vit at latest, que aí a gente vai fazer isso aqui. Tá aqui o nosso terminal interno. E aí eu uso o botão do meio do mouse, que já copia para mim, dou npm create, seleciono o que eu quero um nome de projeto, eu vou usar aqui Dragon Ball Z API, tudo junto. Eu não quero Vanilla, eu quero React, e eu não quero utilizar todo um arcabouço aí para trabalhar com na parte de servidor para gerar tela, né? A gente está gerando tela de forma separada, que é isso que a gente quer. JavaScript gerou aí o que a gente chama de scaffold, né? Ou seja, só o esqueleto, né? E aí vamos fazer o funcionamento, né, em PMI, que a gente instala todos os pacotes Node. A gente demora um pouquinho aí na rede. E depois, né, a gente executa aí o comando npm run dev, no qual dispara o servidor e ele dispara aí as questões que a gente precisa para executar. Tá aí, npm run dev, e aí ele vai disparar aqui, né, um link bonitinho aqui no nosso rodando aí, né, o nosso sistema inicial, que a gente vai ter que apagar tudo, né? A gente vai ter que apagar tudo isso aí que está ali no Dragon Ball Z, ó. Isso aqui vai dar um monte de erro, vou até desligar, fechar aqui o meu servidor, e aí a gente vai tirar tudo. Eu não quero mais esse CSS aqui, nem preciso mais disso. Isso aqui também eu não preciso mais disso. Eu não tenho esses vits aqui, esses logos, isso aqui eu não tenho, né? Então eu vou deixar ele zerado, tá? Vou deixar ele zerado com uma div aqui. Pode ser um Hello World, tá? Eu estou com a IA rodando aqui. E aí eu vou rodar de novo, vamos ver se funciona. Tá ali, Hello World trifeio, né, aqui no canto. Depois eu altero isso aí tá num outro arquivo CSS, eu acho que está no index, que é automático. A gente não precisa também de dados do index aqui, ó. Index CSS, eu não preciso disso aqui. Tá? Por mim eu poderia tirar fora tudo isso aqui. Tá? Pronto. Estamos zeradaços. E tá aí, ó, exatamente um Hello World Vanilla, né, sem nada. Beleza. Então tá aí nosso sisteminha. Agora a gente tem que pensar como é que a gente vai desenvolver um aplicativo para pegar dados de uma API, né? Então, lembrando, nessas aulas eu mostrei que aqui tem um Web Dragon Ball API que traz informações, né, bonitinhas aí do Dragon Ball Z. Essas informações elas são lidas, né, a partir tem uma documentação, e uma documentação bastante importante, que é aqui, ó, que é a base URL, que não se usa o www, né? Ele tomou aí não funciona, né? A gente tem que usar dessa forma aqui, ó. Se eu pegar o https dragonballapi.com API characters, eu venho aqui e ele vai puxar um JSON para mim, ó. Se a gente olhar os JSONs, ele tem items aqui. E dentro do items tem tudo dos caras. Tudo aqui. Tá? Então,
a priori, como é um banco de dados pequeno, a gente pode puxar todos os dados aí a partir desse items, que é isso que eu quero fazer. Então a gente tem que puxar esses dados com nome, né? Aí tem outras informações, raça, gender. Aí a gente vai montando a nossa página e a gente vai estilizando ela conforme o que a gente quer. Então beleza, eu vou criar aqui então, por enquanto, uma função, uma pasta aqui, ó, aqui em assets eu não tenho mais nada, né? Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada services, e essa pastinha eu vou criar aí para nós, né, o arquivo API, né? Vamos criar aqui um arquivinho que eu vou chamar de api.js. Qual a diferença entre JSX e JS? JSX é quando tu usa as tags HTML, div, né, que faz tudo automático ali. No nosso caso, a gente só está usando só um serviço JS, né? A gente não está querendo renderizar nada, então a gente usa só o JS aqui. Então eu vou botar um import. Antes de botar um import, a gente tem que instalar. Vou dar um Ctrl C, vou dar ali um npm exos, que é a biblioteca que faz a comunicação, né, do nosso front com o back. O back-end está lá no Dragon Ball Z. E o nosso front é o que a gente está desenvolvendo. Beleza. Então a partir daqui, import, né, e aí a gente vai importar o exos from exos. E ele já fez aqui para mim, só que eu não vou usar esse v1, né? Ó, API exos create, e a gente vai usar a URL base, porque depois a gente só coloca os parâmetros do lado. Eu não vou botar o v1, ó, a gente percebe que ele não tem nada de v1 aqui, ó. Se eu observar aqui, ó, ele não tem nada de v1 aqui. E tem characters, que depois eu vou chamar lá no get. A base está aqui, ó, tá? Então beleza, acho que tá tudo bem. Claro que esse API.js não vai funcionar. Eu tenho que exportar, né, para ele ser visível. Beleza, criamos aqui o sistema inicial para rodar. Então agora vem os outros detalhes, né? A gente tem que ter um use state, porque a gente quer ler dados. E na verdade não só use state, como a gente vai ter que ter um use effect. Porque o use effect é uma função que é chamada toda vez que eu inicio o sistema. Tá? Então toda vez que eu inicio o sistema, a mágica acontece. Então eu vou importar aqui import API services, tá? Que eu vou trabalhar. Eu não tenho app.css e eu ainda não criei um componente. Eu quero apenas ler dados na tela, apenas isso, tá? Então tá aqui minha função, a minha função está exportada, beleza? E aqui eu vou colocar alguns dados que devem ser renderizados, né? Eu vou criar um const characters, set characters, que é o meu conjunto dos personagens do Dragon Ball Z. Eu vou colocar aqui, porque depois eu vou ter um search, set search, ou seja, a gente vai pesquisar isso, mas vou deixar isso para depois. Mas é uma variável que eu vou deixar quietinha aqui, para depois. E aí eu tenho que fazer a leitura, né? Que é os effect. Ele já botou para mim load caracteres aqui dentro, tá? Vamos, peraí, aqui. Vamos ler, exatamente isso que eu quero. Olha só, o que foi feito aqui? Foi criado use effect. Use effect é lido pela primeira vez no sistema quando eu entrar. Aí tem uma função ali, né, que poderia ser escrita dessa forma aqui, ou
ou dessa forma aqui, ó, const, dessas duas formas aqui, tá? A IA prefiro fazer desse jeito, mas poderia fazer desse jeito aqui, tá? Eu costumo programar usando const igual a sync, beleza? Qual a diferença? Não sei dizer, tá? Sei que funciona. Beleza. Então, eu vou fazer um get response aqui. E eu vou pegar os caracteres. E aí eu vou botar 7.caracteres response data. Mas a gente tem que ver primeiro se é isso aí. Antes de colocar esse cara aqui dentro. Eu vou imprimir console response.data, que eu acho que não é o que a gente quer ainda. Não é o que a gente quer ainda, tá? Eu vou fazer um... Aqui pegou caracteres. Por que caracteres? Por causa desse parâmetro aqui, ó. Isso aqui é o base URL, isso aqui é o parâmetro get para pegar. Foi o que ele nos ensinou. Ele tem um get para pegar todo mundo, beleza? Então tá, tudo tranquilo. Vamos ver se funciona. Vamos dar um npm run dev. Aí eu vou botar aqui, tá? Hello World, vamos ver o que ele vai mostrar pra gente nas ferramentas de desenvolvedor. Tá, vamos ver onde está o console. Ele disse que deu erro porque ele não buscou nada. Ah, ele deu problema no Cores. Tu vê aqui no meu, deu problema no Cores. Que xarope. Mas o problema do Cores é tranquilo, pessoal. É só baixar uma biblioteca para as coisas derem certo aqui. Tá? Então vamos ver o seguinte. O erro de Cores aconteceu porque eu fiz uma bobagem. Eu botei Dragon Ball, tudo aqui, me esqueci de colocar um hífen aqui no meio. Por isso que ele deu problema. Tá? Às vezes acontece esse tipo de erro. Vamos ver o que ele trouxe pra gente então. Vamos dar um restart. Ó, ele trouxe muita coisa. Ele trouxe itens, ele trouxe links, ele trouxe meta, ele trouxe objetos com um monte de tralha aqui que a gente não precisa. O que importa pra gente é o items, tá? Sendo que o items é que tem as coisas que a gente precisa. Que ali tá claro. O Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma. A gente tem aqui os caracteres do Dragon Ball Z. Então a gente tem que pegar o items. É o items que importa pra gente. Então eu vou colocar aqui items, só pra gente ver. E aqui é ponto items, que são os dados que nós precisamos. Então eu vou dar um reload aqui. Tá ali, ó. Ele imprimiu pra mim apenas o que a gente quer, que são os dados, né? Vou dar um zoom aqui. Que são os dados que a gente precisa capturar. E nós capturamos esses dados. Agora a gente precisa renderizar isso de um jeito adequado. Veja que tem a descrição aqui, está em espanhol, tá? Porque esse servidor está alocado na Espanha. Então tá aqui Goku, Saiyan, Race, né? Todas as informações aqui de cada um deles. Agora a ideia é nós apresentarmos isso de um jeito adequado. A gente tem duas formas de mostrar isso. Eu posso mostrar isso de forma, como a gente diz, de forma direta, que não é o mais adequado. Eu vou tirar isso aqui porque já está funcionando. Nosso set characters estão ali com os dados. E aqui dentro é que eu faço a mágica, né? Aqui dentro eu vou fazer ali, ó. Ele já está dando a dica para mim. Characters.map, aqui dentro é um character, tá? Para cada, aqui vejam que é characters, que é o plural, e aqui é character. Para cada linha eu tenho que ter uma key, e aqui ele está pegando o nome. E eu posso pegar mais coisa aqui, né? Eu posso passar mais informação aqui. Vamos ver se funciona e depois vou mostrar para vocês o que foi feito. Isso aqui é um for. O map eu já tinha mostrado na aula, que isso aqui é um for, ele vai varrer todos os caracteres e para cada linha de caractere eu tenho que colocar, se eu quero mostrar alguma coisa, eu tenho que botar uma key, porque aqui diferencia
uma outra, a gente tem que ter uma ID ou qualquer coisa que diferencie. E aqui temos o nome, aqui só está pegando o nome, eu posso colocar aqui mais informações, eu posso colocar aqui, posso botar aqui character.race, tá? Então eu posso fazer isso aí, vamos ver, tá ali, ó, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Ah, não é aqui, aqui não dá para dar zoom, né? Dá. Olha que legal, Hello World tá ali, eu vou tirar isso aqui. E ele puxou todos os dados onde eu tenho o Goku e a sua raça. Tá? Todas as raças ali que foram pegas. Beleza? Então a gente já sabe pegar informação. Agora a gente tem que renderizar, botar imagem, tudo certinho. Só que isso aqui não é legal de colocar aqui, né? Isso aqui não é legal. A gente colocar algo solto aqui. É legal a gente criar um componente adequado para isso. Então a gente vai criar um componente adequado para isso aí. E o componente, a gente vai criar uma pasta components, que é importante para a gente. E aí no components é que a gente vai trabalhar em si. Então vamos ver aqui, ó. Vamos criar uma pasta nova aqui na mesma linha que está o services. A gente vai criar um componentes. Cadê? Componentes. E dentro do componentes eu vou criar meu card. Card.jsx, porque não é só JS. Aí vai ter informações que eu vou trabalhar em si. E eu vou trabalhar, né? Posso utilizar function, né? Function depois dar um export, ou posso colocar um export default direto na frente. Então eu posso criar um function card, onde dentro desse card eu vou botar ali character, tá? Depois a gente parametriza, aí eu vou fechar aqui, tá? Eu posso botar aqui no final, para ficar legal, export default card, para eu poder exportar isso para fora dentro do import, beleza? E aí a gente cria nosso return, que ele vai fazer a mágica de renderizar as coisas aqui dentro que acontece a renderização. E aí eu crio aqui umas div, uma class name. Nossa, eu tô ruim hoje. Name card, né? Aí ele já está me ajudando ali, já quer colocar imagem ali com alguma coisa. Eu não quero ainda. Eu quero aumentar isso aí com calma. Eu posso terminar a minha div assim, botando aqui barra div, tá? E aqui eu posso colocar o estilo direto ou não. Não é adequado fazer isso que eu estou dizendo, mas eu vou fazer. Tá? Eu vou colocar um negócio legal aqui pra gente. Que é mais ou menos o que eu fiz na aula, né? Border não, é style igual a abre. Esse width aí eu vou deixar fixo para 300 pixels, depois a gente altera. Tem border, pode ser, vou deixar assim. Border radial, pode ser, vou deixar assim. Padding, pode ser, vou deixar a IA me ajudar, porque eu sou ruim na área de fazer telinha. Margem, não, eu vou deixar, pode ser. Box shadow, pode ser, né? O box shadow ele é legal porque ele coloca uma leve sombreado, um text align center. Beleza, acho que isso aí já nos ajuda um pouco a fazer uma minimamente, né? Beleza. E aí aqui eu vou colocar a imagem mesmo, né? Uma imagem super adequada, onde ele tem que não é image URL, não, é image
e o character.name, e aqui um outro style, onde no style pode ser 100 pixels, a altura pode ser alto, border radial pode ter, bonitinho, e aqui eu vou botar, é isso aí, tá? Um object fit cover, escrevi errado por causa da vírgula. É isso aqui. Eu tenho um H2 aqui que eu vou colocar um character.name. E aqui embaixo eu posso dar um P para mostrar. Aqui seria nome. Aqui seria raça. E aqui embaixo seria o gênero, né? Vamos aí, ó, puxando só os dados, da API, vindo do parâmetro, que a gente tem que alimentar esse parâmetro, senão ele não vai adiantar. Beleza. Estão aí alguns dados mínimos, tá? Depois a gente pode até melhorar isso aqui. Planeta, pode ser, não sei se tem planeta, né? Tem que olhar aqui nosso... A IA sabe como é que é, né? A IA inventa para nós. Aí a gente tem que olhar aqui o que ele tem aqui. A gente olhou aqui, ó. Não tem planet aqui, ó. Isso aí já viajou. Só sem outro puxar o dado de forma mais detalhada. Tá aqui, né? Tudo certinho, description ok. A gente pode depois criar link para puxar a janela. A gente pode deixar isso aqui super adequado. Beleza. Esse planeta, não quero planeta IA. Eu lamento. Tua opinião não é importante para mim. Beleza. Tudo safo. Terminamos aqui um card. E agora a gente tem que fazer esse card funcionar, né? E para funcionar esse card, a gente tem que ir aqui no app. Isso aqui eu vou... Não sei se eu vou deixar isso aqui. Acho que pode ser. Vou tirar esse LI. Tá? Botar uma div. Vou botar um negócio legal aqui, ó. H1 Dragon Ball Z. Tá? Botamos um H1. E aí tem input, depois a gente coloca o input, mas depois, né? Vamos para parts. Eu vou tirar esse LI, adeus. Tá aqui meu character. Aqui eu uso card, aqui em cima. Vamos botar o import card from components card, tá lá. Criamos um componente novo. O que ele tá com erro aqui? Deve ser aqui. E aí eu vou fazer a mágica, né? Para cada caractere, o que eu faço? Olha aí, ó. Card ID recebe caractere. Esse caractere aqui é o parâmetro que corresponde a esse aqui, correto? E esse caractere que tem aqui corresponde a cada linha dos meus caracteres. Não vamos confundir, né? Esse aqui é para cada linha, esse aqui é o parâmetro interno. Depois vou criar um outro parâmetro aqui. Vamos ver se funciona. Ele já deu erro aqui, ó. Não deu erro. Vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. Bonitão, hein? Mas vamos diminuir esses dados, né? Tá muito grande isso. Dá pra gente poder diminuir um pouco. Mas bonitão, ó. Já puxou os dados, hein? Com uma janela super adequada aqui. Dá pra diminuir isso aqui, ó. A gente pode diminuir isso. Lá no nosso card, né? Nosso card, a nossa imagem tá super. Então a gente pode diminuir aí o tamanho desse card para 200. E o width aqui tá muito alto, né? Tá em 100%. Aí ele vai se ajustar. Eu não quero 100%. Vamos botar aí uns 40%.
Com 40% aqui, ó, ficou show, showzaço. Muito bom, né, pessoal? É isso aí, tá? Então a gente já buscou os dados do Dragon Ball Z, já conseguiu buscar esses dados aí, tá? Agora a gente vai melhorando isso, né? A gente tem que criar uma função de input para a coisa ter um certo ajuste, enfim. E eu vou usar o mesmo card para isso. E eu vou usar um parâmetro aqui que depois a gente vai chamar ele, que é um parâmetro que é, vou chamar o parâmetro de searching, que vai ser true ou false. Depois eu ajusto lá. Por enquanto isso não vai fazer sentido. Mas eu quero, com esse searching aqui, eu quero alterar algumas coisas aqui dentro. Beleza. Então eu vou criar um input aqui. A gente tem duas formas de criar input. A gente cria um input feio, que é um que a gente conhece do HTML, ou a gente cria um input realmente que a gente usa o Material UI para criar um mega input. Bonito, adequado. Então eu vou pedir aqui, ó, vejo que eu já usei a IA, ela me criou um input aqui. Do tipo text, um placeholder, um value, que vai usar o search, e esse cara aqui. Significa que toda vez, cada tecla que eu vou clicar, ele vai alterar ali. Então eu poderia botar aqui embaixo. Pô, não tem um estilo, né? Tá feio. Deixa eu ver um estilo aqui, ó. Style. Que poderia ter de style aqui. Um style bonitinho aqui, um padding. Ele já fez aqui alguma coisa. Margin bottom, widget. Tá, eu acho que é isso aí mesmo. Adequado. Eu poderia colocar isso em arquivos separados, tá, pessoal? Mas isso aqui é um exemplo de aula só para fazer uma coisa minimamente, né? Que as coisas sejam adequadas. O que ele está gritando aqui? Ó? Ele está gritando. Ah, é porque tem um div aqui, ele fechou um div aqui, e ele fechou de novo o div. Eu não quero fechar esse div aqui, ó. Beleza. Então eu quero vir aqui, tá ali a minha barra, certo? Só que eu não sei se está funcionando o meu search. Eu posso colocar embaixo uma coisinha aqui, né, para ficar legal, um H3, e aí eu posso colocar assim, ó, personagem a ser buscado, a ser pesquisado. Aí eu coloco search só para ver se ele está funcionando, né? Só para ver se ele está pegando o search. Com certeza ele vai pegar. Ó. Olha aí que legal. Tá pegando, tá? Então qualquer um change que está acontecendo aí no input, ele está pegando. Aí eu posso fazer uma coisa melhor ainda. Aí eu posso criar um card, né? Eu tenho que separar direitinho isso aqui. Botar aqui uns H. Tinha uma linha, né? Eu até me esqueci como é que era a linha disso aqui. Eu quero colocar um... Vamos ver. Line horizontal, né? Eu me esqueci, tá? Perdão. Tá aí, não vai me responder a pergunta? HR, é só isso. Vergonha. É isso mesmo? Que vergonha, o Brião não sabe disso. Tudo bem, a gente está sempre aprendendo. Então, olha só. A gente tem o HR, tá? Porque eu quero separar disso aqui. Eu quero separar... Opa! Isso aqui também. Tá? 2HR. E aqui eu vou botar um outro card. E esse card aqui, ele tem um fundamento que a gente tem que ver agora que vai fazer a diferença. A gente vai ter que criar para nós um outro vetor, tá? Chamado filtered. Filtered. E o filtered é bastante útil para a gente. Vamos ver aqui.
Eu quero pegar, pelo pedaço da string, o nome. É isso que eu quero. Então, aqui, eu posso fazer, em vez de fazer um for, veja bem, em vez de fazer um for, e esse for, eu tenho que transformar isso, fazer, se o nome bate com o nome, então é o que eu procuro. Por que não executar filtros? Então eu já tinha mostrado isso na aula e vou mostrar de novo. Como é que são filters, array, JavaScript, tá? Aqui tem um exemplo como é que a gente pode fazer. É bem legal um filtro, porque aqui esse exemplo ele mostra claro, tem um array de números. E aí eu quero pegar números que são pares. E aí eu pego aqui, ó, number filter, crio uma função anônima, tá? Mas eu tenho que ter esse number aqui. Esse number é fundamental, significa que cada linha eu vou chamar de number. Poderia ser AC, poderia ser B. E aí eu retorno quem? Eu retorno justamente o resultado desse array dos números que são pares. É o que vai acontecer aqui. Então, se eu colocar log vem numbers, ele vai ser isso aqui. Se eu imprimir o numbers, ele vai deixar exatamente como está, porque ele copiou, né? Ele fez uma cópia desses dados com os dados filtrados. A gente pode ver isso mais ou menos perto do que a gente está fazendo agora nesse trabalho. A gente tem aqui product, ok? Onde eu tenho JSONs aqui. E aí eu quero escolher todos os produtos que são caros do meu ponto de vista. Ó. Expense products, tá? Então eu tenho meu array filter, onde cada product, né, que eu vou passar a função, eu vou pegar todos os produtos que têm preço maior que 100. E ele vai mostrar todos que são maior que 100 aqui. Então a gente tem filtro, a gente tem ifs, a gente tem critérios de avaliação para apresentar os dados. E é isso que eu quero, né? Eu quero, dentro dessa minha lista que eu já tenho, que eu já puxei todos os dados, pegar o nome que casa com, a string que casa com o nome desse elemento, e eu quero puxar esse elemento. E a gente faz assim, ó, const filtered, ok? A gente usa const filtered characters, onde eu tenho aqui characters.filter, ok? Que eu tenho minha lista de caracteres, né, de personagens. Para cada character, eu vou fazer o seguinte, ó, character.nome, eu não preciso disso aqui, tá? Isso aqui a gente não usou na aula, a gente não precisa disso, a gente não precisa disso aqui para transformar eles em lowercase, ou seja, tudo em letra minúscula. Eu vou ter que digitar o nome com letra maiúscula e minúscula nesse caso. Porque é um exemplo que eu quero mostrar, eu quero que vocês aprendam com calma. Então, o que significa? Que nesse momento, o que eu digitar e o que for incluído no nome, por exemplo, Goku, G maiúsculo, O minúsculo, K e U. Ele vai lá no G maiúsculo e O, ele vai buscar um ou mais nomes que eu estou buscando, que está incluído, né? É como se fosse um pedaço da string e está ali incluído. Vamos ver o include aqui. Não entenderam? Include. Ó. Include. Então, include está aqui, né? Aqui tem um exemplo de include. Apple, banana, orange. Então, se eu coloco fruits.includes apple, então ele vai retornar true, porque existe apple aqui dentro. Existe aqui grape, não tem, tá? E aí assim por diante. Então, é importante a gente entender que o includes, né, ele vai buscar a string dentro desse fruits, né, dentro desse vetor aqui. Então ele funciona bem. Eu estou no nome includes, né, lá dentro da nossa... E aí eu tenho que fazer a mágica. Aqui eu apresento todos. E aqui dentro eu vou colocar exatamente isso aqui, ó. Tá? Exatamente isso aqui. Então eu tenho filtered maps character, aí para cada ID, character, e o searching ainda, isso aqui ainda não funciona. Isso aqui eu vou botar depois, vou passar true, tá? E esse aqui vai ser
false, searching igual a false. Tá? Mas eu poderia não botar esse parâmetro aqui, que também daria certo, porque eu vou fazer isso mais tarde. Isso aqui eu estou deixando pronto para mais tarde, tá? Que é a cereja do bolo. Então vamos ver se funciona. Eu venho aqui, personagem a ser pesquisado, aí eu depois tenho que deixar certinho. Se eu botar Go, ó, Goku, ele pegou o Goku, ó, 2 vezes, por quê? Porque esse aqui é o que está sendo pesquisado, e esse aqui é a minha lista total. Vamos deixar claro aqui, ó. Vamos deixar claro aqui, ó. Beleza. Com isso aqui a gente já tem uma claridade, ó. O pesquisado está aqui embaixo e todos os personagens estão aqui. Então se eu coloco só G, ele vai pegar, todos começam com G, ó. Olha que legal. E aqui começam todos os personagens aqui embaixo. Se eu pegar só Gohan, ó, já alterou para mim imediatamente. Muito bom, né, pessoal? Muito bom isso aqui. Muito adequado, muito legal. Bom, a partir então do que a gente fez, a gente tem aqui todos os dados, tudo certinho. Tá? A gente já busca os dados aqui, todos adequados. Gohan, tá ali o Gohan. Tá? E aqui são todos os personagens, né? Personagem a ser pesquisado, no caso aparece o nome, que ele está entre as linhas. Tá? Então é isso aí. Se eu quiser modificar isso aqui, eu posso modificar. Por exemplo, eu poderia colocar esse searching false aqui, botar aqui como searching igual a true. Eu poderia fazer isso. E eu poderia, dentro do meu card, colocar algumas condições. Por exemplo, o tamanho da figura, o tamanho do card. Poderia diminuir o tamanho da figura. A gente pode fazer assim. Se widget, então acho que dá para fazer isso. Estou testando. Searching, que eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que passar isso aqui. Searching. Nem me lembro mais. Tinha feito isso em aula. Faço isso. Se não, exatamente o contrário, né? É isso. Se não isso, só que é o contrário, né? Se for searching, ele vai ser um tamanho menor. Se não, vira 200. Acho que é 300 que eu tinha colocado. É direto, olha só. É direto. Ele já estava sendo visto aqui como variável. Diretaço. Se tiver entre parênteses também a gente testa. Ó, aí, ó. Perfeito. Se for uma pesquisa é um nome pequeno. Se for todos os personagens são grandes. Tá? Então acho que tá aí, funcionou. Aqui pegou todos, né, por padrão. E aí eu posso fazer um... O Goku pegou aqui e o restante dos personagens estão aqui. Então a gente pode alterar a nossa... alterar aí o nosso estilo, tá? De acordo com a variável que a gente colocar aqui como parâmetro, né? A gente consegue parametrizar nossos estilos dependendo do que a gente quer. Tá bom, pessoal? Acho que isso aí fechou a primeira parte. Depois vamos para a segunda parte, tá? E aí a gente só vai para cima, beleza? Um abraço, pessoal.